Olá, boa tarde a todas e a todos que nos acompanham nessa terça-feira, dia 6 de julho, aqui na TV Câmara. Eu sou a Karen Gnebir, assessora de protocolo e cerimonial aqui da Câmara de Vereadores, e hoje a gente recebe para o nosso bate-papo o vereador, professor Daniel, do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, professor, obrigada. Boa tarde, Karen. Prazer estar aqui conversando contigo e com a comunidade. Hoje nós vamos conversar sobre os projetos de lei do Legislativo de autoria do professor que visam a transparência, né? Então vamos começar falando do projeto de lei que promove mais transparência nos conselhos municipais e foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores. Por que tu considera ele importante? Olha, Karen, o projeto é importante porque nós, enquanto vereadores, né, enquanto poder público, nós precisamos promover sempre a transparência, né, e promover a democracia participativa. Se tu me permite, eu vou explicar o que é um conselho municipal, claro, né, e a importância de um conselho municipal. São órgãos deliberativos ou consultivos, ou seja, eles autorizam não uma política pública, ou eles são consultados, como o Conselho da Educação, Conselho da Saúde, Conselho da Cultura, e eles são, então, chamados a participar de decisões. Então, muitos projetos, para vir para a Câmara, eles precisam de uma ata da aprovação do Conselho, né? Tem o Conselho do Plano Diretor, que também é um conselho importante. Então, todo o Conselho é muito importante. O Conselho da Saúde, nesse momento de pandemia, quem tem a missão de fiscalizar as questões da pandemia. E esse projeto, então, qual que é o objetivo dele? É que o município crie uma aba, né, no seu site, que é uma coisa simples, colocando quais são os conselhos, quando eles se reúnem, o contato desses conselheiros, né, quando acontecem as reuniões e as atas dos conselhos. Para quê? Para que as pessoas possam ter acesso às reuniões do conselho. Muitas hoje podem ser transmitidas também, ser feitas no sistema híbrido, né? O próprio vereador muitas vezes não tem acesso, não sabe quando acontece. Então a reunião é para que os conselheiros deliberem, mas ela também é uma reunião que é pública, que as pessoas podem participar, assistir, acompanhar, porque os conselhos têm essa importância. O conselho municipal, ele fiscaliza também o poder público, ele delibera. Por exemplo, quando vem um projeto da agricultura, o correto é que o CONDER, que é o Conselho de Desenvolvimento Rural, avalize aquela política pública proposta pelo Executivo. Inclusive, repito, às vezes a legislação obriga que o projeto tenha um parecer, que tenha a aprovação dos conselhos. Então, assim, na prática, hoje tem conselhos que funcionam muito bem, né? Vou usar um exemplo, né? Muitos funcionam muito bem, mas o Conselho da Cultura, né? A presidente, que é a Juliana Sen, é a presidente do Conselho, um conselho que participa, delibera, vem na Câmara, discute projeto, né? Esse dia ela usou a Tribuna do Povo, ela estava semana passada com o secretário Ricardinho em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, buscando recurso, né? Dialogando, construindo, foi feito o Plano Municipal de Cultura, aprovado com ampla participação do Conselho. Só que nós precisamos potencializar todos os conselhos, e o princípio é isso, um princípio de publicidade. Então, meu projeto é simples, nós estamos pedindo, né, que o município crie uma aba, uma coisa simples, dizendo quando as reuniões do conselho, quem são os titulares e suplentes do conselho, né? Nós sabemos que conselhos não têm se reunido, né? Ou muitas vezes têm sido chamados, isso é um outro problema. Na quarta-feira, reunião do conselho amanhã. Ninguém sabe o que é a reunião, chega lá, tem um projeto de lei para aprovar. Nós tivemos relatos de situações que aconteceram há poucos meses também nesse sentido, onde o conselho às vezes é só chamado para avalizar uma política pública. Não, o conselho precisa discutir política pública. Isso é um instrumento da democracia participativa, né? Nós não podemos ficar só restrito a eleger vereador e prefeito. Nós, enquanto entidade, enquanto população, enquanto cidadão, né, na associação de bairro, nós precisamos buscar representatividade e participar das decisões. Então o projeto foi aprovado pelos 8 vereadores, né, o presidente não vota, né, o meu voto seria de desempate, mas não foi necessário, então a gente teve unanimidade nessa proposta e o projeto foi aprovado e nós estávamos aguardando inclusive a sanção do prefeito, só que o prefeito acabou vetando. Chegou ontem a informação aqui
de que o prefeito vetou o projeto, né, alegando, né, que geraria algum tipo de custo, que seria muito difícil implementar, enfim, tem uma justificativa ali que nós vamos... O rito é isso, né? Nós temos 30 dias para derrubar o veto, para propor, né, uma derrubada de veto. Eu vou fazer isso, porque ele é um projeto simples, ele não cria despesa para o município. O que o município precisa fazer é deslocar um servidor, né, que vá só digitalizar uma ata e colocar ali no site. O município vai criar uma aba, né, uma aba lá, Conselhos Municipais, que nós vamos ter aqui na Câmara também. O projeto fala sobre isso, a Câmara também vai ter uma aba falando sobre conselhos municipais, e alguém que alimente, né, botando quando é a reunião do conselho, né, quem são os conselheiros, e alguém que coloque toda a reunião do conselho, vai ter uma ata, vai ser digitalizada e vai ser colocada ali como acesso à comunidade. Então, projeto simples, fácil, né? Então, nós respeitamos o direito executivo, mas eu deixo essa mensagem, né? Eu gostaria de que a comunidade também contribuísse, dando sua sugestão aqui na live ou mandando mensagem. O que a comunidade acha sobre isso? Eu acho que é importante. Eu defendo, né, por isso que fiz o projeto. Lembrando, é um projeto que a vereadora Kátia Zuma, do PSDB de Nova Petrópolis, uma grande vereadora, tem feito um trabalho muito bacana na cidade vizinha, me mostrou. Ela protocolou, aprovou, foi sancionada, né? A cidade de Nova Petrópolis já está fazendo, porque ela também via, ela enxergava essa questão, e em outro momento nós tínhamos conversado sobre essa dificuldade, às vezes de alguns conselhos ter informação, e de nós também participarmos mais enquanto vereadores, e ela fez a lei, propôs, aprovou, né, me chamou, ó, professor, tem essa lei aqui, eu aprovei aqui, eu gostaria que tu refletisse sobre ela. Nós, então, protocolamos, aprovamos, tivemos unanimidade, foi apoiada, né, por todo mundo, e aí vem o veto, só que aí eu faço esse questionamento para o município, né, e para a comunidade. Qual que é o problema, né, que tem de nós darmos transparência, né? Eu tenho uma clareza, eu acho que o conselho tem que ser participativo, tem que ser ativo. O conselho municipal não pode servir para ser chamado de um dia para o outro para assinar um documento, né? Inclusive, se alguém faz parte de um conselho, não assina, não faz, porque tu não sabe às vezes o que está assinando. Nós precisamos sim, então, potencializar, e essa é uma forma de potencializar os conselhos, tornar eles ativos. Se tem um que é muito ativo, que é o da cultura, como é o da educação, da saúde, enfim, tem muitos com muita atividade, do plano diretor, enfim. Só que nós precisamos dar transparência. Por exemplo, qual foi a decisão do conselho? O conselho representa a comunidade. Qual foi a decisão que foi tomada? O que foi discutido naquela reunião do conselho? Por exemplo, um conselho de habitação social, né? Daqui a pouco um conselho não se reúne há um ano. Não, precisa se reunir, ele precisa ter de período em período. Então, aí o poder público, né, os conselheiros, os presidentes precisam também saber do seu papel e fazer com que esses conselhos realmente funcionem. São instrumentos da democracia, são legais e precisam funcionar. E nós propomos uma lei que permita qualquer cidadão saber quando tem uma reunião do conselho que foi discutido no conselho. Transparência, né? Não é nada sigiloso. É que nem a Câmara de Vereadores, tem ata, né? Nós respondemos pelo que nós falamos, nós deliberamos, e eu defendo que toda a discussão deve ser aberta, como é aqui na casa, transmitida ao vivo, né? Se possível, para que as pessoas, né, possam participar e entender o que pensa cada um e quais são as decisões que estão sendo tomadas, e para que não aconteça eventos do tipo, né? Vai vir um projeto para a Câmara de um assunto que é de interesse privado, ou de né, apenas de um setor, e às vezes o conselho é chamado, como houve, né, ou situações que chegaram até nós, não, chamaram de quinta para sexta. Disseram que era para só explicar um projeto, chegou lá, tiveram que votar, né, um projeto lá, abonar aquele projeto, deixar seu nome ali, sem segurança, sem informação. Por isso que precisa ter reuniões periódicas, precisa ter ata, precisa ter segurança, porque isso é extremamente relevante. Só para concluir também, para informar a comunidade, as reuniões dos conselhos, elas são abertas para a comunidade, né? Ou seja, se um cidadão comum, que não faz parte não é um dos conselheiros, gostaria de participar desta reunião do conselho, é permitida.
Por isso que as atas não são algo sigiloso, Exato. assim como as atas da sessão da Câmara, que estão, inclusive, no site, que as pessoas podem acessar, mesma função. E tu sabe que dá para, inclusive, comparar o trabalho assim, do Conselho da Câmara, porque ele é um conselho de um setor da sociedade. Por isso, eu valorizo os conselhos, eu entendo que eles precisam funcionar. Né? Óbvio, o vereador não consegue em todos, mas eu participei nos meu primeiro mandato agora de alguns. Óbvio, a pandemia também limita, então alguns são em formato virtual, mas essas pessoas precisam ter acesso, né, ao quando vai acontecer. Vai acontecer em formato virtual tal dia, então ali diz qual que vai ser o link de acesso. Então, assim, ó, é um projeto simples, é um projeto que não tem R$1 de custo para o município, é só lá quem cuida do site abrir uma aba com informações, né? Então, nesse sentido, né, nós respeitamos mais uma vez o direito ao veto, né, ao executivo, mas eu vou trabalhar para que se derrube o veto, até porque os 8 vereadores gostaram do projeto, aprovaram por unanimidade, né? Entendo que não entendo porque vão mudar de opinião, né, da votação. Votaram, aprovaram com 8 votos e entendo que nós vamos então dialogar com o executivo, explicar melhor o projeto, né, dar mais entendimento a eles da compreensão, da simplicidade, né, para que possa, assim, é só pegar um servidor que tem já uma função e delegar mais uma função a um servidor para alimentar uma aba, né, de um serviço que tu vai ter o nome, tu vai ter o serviço de botar o nome, quais são os conselhos e criar um instrumento de comunicação com os conselhos que eles avisem quando tiver reunião e ser alimentado, né. Tá certo. Então, quem também tiver mais curiosidade de saber qual é a ideia do projeto, pode entrar no site da Câmara de Vereadores de Nova Petrópolis e da Prefeitura de Nova Petrópolis. Isso, e também no site, como ele foi aprovado na Câmara, ele está no site aqui, é um dos últimos projetos a ser aprovado, é só entrar lá no site da Câmara, projetos, né, leis, e vai estar lá, elas estão em ordem de aprovação, tem 1 ou 2 leis aprovadas antes, que é a lei que fala sobre os conselhos municipais, né, para dar publicidade, informação, né. Sim. Mas o que eu digo é, quem tem mais dúvidas de como isso funcionaria na prática, pode pesquisar tanto... É também uma lei recente, ela também foi aprovada, mas lá sancionada pelo prefeito em Nova Petrópolis há 2, 3 meses. Mas também, né, ela já está em funcionamento, exatamente, porque ela precisa ser de forma imediata. Então, um dos argumentos que o executivo, o prefeito, argumentou que ela... detalhe, essa lei ela tem como base a lei de 2011, que é a famosa lei da transparência, né? O cidadão tem direito a saber quanto custou isso aqui, quanto custou essa mesa, quanto custou esse adesivo que foi feito. Ele tem direito a saber o que é discutido na Câmara, né? É a lei da transparência, serviço público, quanto é o salário de um servidor. Isso é outro problema que nós estamos enfrentando. Muitas pessoas cobrando que o site do município, né, ele não tem sido alimentado com informações. Né? O portal de transparência. O portal da transparência não tem sido alimentado. Então, os servidores que estão trabalhando, mas não aparecem no portal, e outras situações que têm vindo, que a gente também... O que nós queremos? Nós queremos ajudar a aperfeiçoar, né? A gente entende que o governo tem passado muita dificuldade no primeiro meio ano, né? A gente respeita essas dificuldades que eles têm enfrentado, mas nós queremos ajudar. E para ser ajudado, tu tem que querer ser ajudado, tu tem que ter um pouco de humildade, entender que às vezes está errando em algumas situações e que o papel da Câmara aqui é não fazer de conta que não tem nada a acontecer. Nós precisamos apontar, né? Nós precisamos propor direções, propor caminhos. E essa lei é uma proposta, né? Por exemplo, para que não aconteça, né, de conselhos, né, sofrerem pressão para aprovar do dia para a noite um projeto, né? A gente contribui assim, criando uma lei que é constitucional, que é perfeitamente legal, que não custa para o município e que vai dar transparência, né? Então, a pergunta é essa: queremos ou não queremos transparência, comunidade? Queremos ou não ter acesso às informações, né? Falando então sobre acesso a informações, né, e quanto custa cada coisa, teve um outro projeto de lei também, de autoria do professor Daniel,
que é um projeto de lei que sugere a transmissão ao vivo de todas as licitações em Gramado, tanto licitações do Poder Executivo quanto licitações do Poder Legislativo, né? Esse projeto de lei seria votado, né, na sessão de ontem, de segunda-feira, mas a bancada progressista pediu vistas. O que isso significa? Olha, eu vou começar do fim para o início, né? O projeto ele tinha passado por todo o rito legislativo e a bancada ontem ele seria votado e a bancada do Partido Progressista pediu vistas, o que é do rito, é regimental, é legal. Ela quer mais informações sobre o assunto, ela quer discutir mais. E eu não vou aqui censurar vistas de colega, como foi feito comigo, algumas situações com alguns colegas. O vereador está aqui para emendar projeto, para aprovar, para apoiar se achar bom, para votar contrário, para pedir vista se ainda não tem segurança no que está votando. Então, quero também aproveitar esse momento para dizer, eu respeito, né, a posição dos meus colegas vereadores. Como assim respeito? Falei antes sobre o veto do prefeito, é um direito do prefeito. Ele é o prefeito da cidade. Então, se uma lei é aprovada na Câmara, ela é sancionada ou vetada pelo prefeito. O prefeito, né, usou da sua prerrogativa, né, de vetar, e eu vou usar da minha prerrogativa de vereador para tentar derrubar o veto, né? Então, são questões assim que a gente vai fazer isso. E se não derrubar, faz parte do processo. E a vistas também. O projeto seria votado ontem, foi pedido vistas, vai ser votado na segunda-feira. Então, a bancada, por exemplo, pode emendar, eles também podem emendar o meu projeto. É um direito que eles têm, né? E a emenda também vai para a votação. Mas sobre o projeto, então, eu gostaria de deixar muito claro isso. Eu respeito o rito legislativo e não fico acusando meus colegas quando se pede vistas de estar atrasando o projeto ou quando se faz uma emenda que está causando algum prejuízo para o município, que não é uma verdade, né? Isso é uma constatação de quem não conhece o rito ou de quem quer muitas vezes, né, tentar criar uma pecha, ele atrasa, ele quer segurar. Não, ninguém segura projeto, ninguém atrasa projeto, porque tudo que é legal pode ser utilizado. E esse projeto também é bem simples, vou ler ele, dispõe sobre a transmissão ao vivo via internet comunidade. Estou dizendo o seguinte, olha, vamos começar a transmitir as licitações, para a gente saber também quanto custa. É dinheiro teu, é dinheiro meu. Né? Eu, enquanto presidente, comecei a também ver quanto custa a máquina. Né? Embora a gente tenha feito uma redução lá de 2 anos atrás, nós estávamos quase, se usando todo o orçamento, perto de 400 mil reais, nós tivemos nos primeiros meses um custo de 240 mil reais. Nós diminuímos a máquina, mas a máquina é pesada. Tem salário, né? tem compras. E o que a gente está dizendo aqui? Nós estamos propondo transmitir ao vivo as licitações, onde o executivo faz suas compras e o legislativo também. Esse projeto também está dizendo, nós, como no caso legislativo, queremos abrir esses processos de licitação para a transmissão ao vivo. Outros municípios fizeram. E digo mais, essa ideia eu escutei um dia que nós fizemos falamos sobre a questão dos projetos, os prazos para a imprensa, e o jornalista Claudio Scherer falou sobre isso. Ele falou sobre transparência, ele comentou, olha, tem cidades que as licitações estão sendo transmitidas. Ele trouxe essa informação, por isso que eu quero dar o crédito. Dei o crédito para a Kátia antes. Uhum. As boas ideias a gente avalia e constrói, e foi quando o jornalista fez a colocação, pensou, olha, interessante essa ideia. Fui atrás, alguns municípios têm feito, inclusive por iniciativa do executivo. Né? Que é transmitir, é trazer, e essa lei que eu estou propondo, que está para ser votada na casa, e essa dos conselhos, que foi conversada antes, as duas têm a mesma característica, elas estão dentro de uma lei maior, que é a lei complementar de 2011, que fala disserta sobre a lei da transparência. Transparência, então olha aqui, o Poder Executivo e Legislativo promoverão transmissão ao vivo por meio da internet das sessões públicas de todas as licitações no seu site oficial, bem como pelas redes sociais e canais oficiais da comunicação. Elas serão em áudio e vídeo nos respectivos sítios e, em caso de licitação eletrônica, deverá informar o link de acesso direto ao sistema eletrônico utilizado no certame. Né? Enfim, aqui que o município vai usar os seus equipamentos, né?
tem algumas regras aqui. A transmissão deverá abranger todas as fases da licitação consideradas públicas, né? Bueno, o que o vereador professor Daniel está querendo promover com isso aqui é transparência. E cada vez mais o cidadão se aproprie. Ele tem que também ser o fiscal, junto lá com o MP, com o judiciário, com o executivo. Nós temos que nos fiscalizar, nós temos que dar transparência. Porque no momento que tem as pessoas lá olhando, acompanhando, elas vão questionar um preço que pode estar fora da realidade. Elas vão ver, pô, mas sempre a mesma, né, empresa ali ganha para fazer determinado serviço, né? Claro, é uma disputa, uma licitação, a empresa tem menor preço, ela pode ganhar 1, 2, 3 vezes, né? Mas, bueno, é um instrumento da democracia, da lei da transparência que nós queremos trazer para o município de Gramado. Estamos em debate, em discussão, e vamos trabalhar para aprovar ela, porque ela também caiu no gosto das pessoas, né? E aí a pergunta é, por que não transmitir, né? Por que ir contra essa lei? Né? Assim como a questão do Conselho de Cultura, a gente faz esse debate. Qual que é o prejuízo que isso traz para o município? Nenhum. Qual que é o custo? Nenhum. Né? Claro, provavelmente tu vai precisar em algum momento de um servidor seja parte, pelo menos, do que ele faz, seja deslocado em algum momento, né? Mas, bueno, nós temos 1.400 servidores hoje no município de Gramado, né? Nós podemos pegar, por exemplo, no projeto dos conselhos, 1 hora por mês, 2 horas por mês para alimentar um site, né? Por favor, né? Vamos ser honestos. Há condições de se fazer isso. A gente para fazer isso, embora o nosso servidor trabalhe muito, né? Se dedique muito, tenho certeza que nós vamos ter um servidor lá que vai dizer, não, eu me proponho, faço, né? É importante. E é isso. Né? Tá certo, então, professor Daniel, mais uma vez, muito obrigada, né, pela participação. Espero que as pessoas que nos acompanham tenham compreendido. Se não, pode entrar em contato com o professor Daniel, que ele está sempre à disposição, né, para fazer maiores esclarecimentos. Então, a gente se vê, hoje infelizmente terminamos, mas a gente se vê amanhã, quarta-feira, aqui na TV Câmara, com a participação do vereador Cícero Altreiter, do MDB. Sempre lembrando que a TV Câmara é de terças a sextas, a partir das 18h30, tanto no canal do YouTube como do Facebook aqui da Câmara de Vereadores de Gramado. Até mais. Muito obrigada, professor. Obrigado. Até mais.